Intervalos. No vídeo de hoje falaremos sobre intervalos. Intervalo é a classificação musical da distância entre duas notas. Dizemos classificação musical porque, como a nota fisicamente se define como uma vibração com frequência constante, a classificação física ou matemática das distâncias entre as notas é apenas a medida da diferença numérica entre as frequências. Como a escala é dividida em 12 semitons, temos que a menor distância entre duas notas é de um semitom. Assim, o intervalo entre uma nota e outra subsequente é chamado de intervalo de segunda, pois se contam as duas notas. Deste modo, o intervalo entre um Dó e um Ré é um intervalo de segunda. Conta-se Dó-Ré. Não existe intervalo de primeira. Do mesmo modo, ocorre com o intervalo entre Mi e Fá, também chamado de intervalo de segunda. Ora, se o intervalo entre um Dó e um Ré tem dois semitons, ou um tom, e o intervalo entre o Mi e o Fá tem apenas um semitom, dizemos que o intervalo de segunda que tem um tom é uma segunda maior, enquanto que aquele com apenas um semitom é uma segunda menor. Assim, temos como segundas maiores os intervalos entre Dó e Ré, Ré e Mi, Fá e Sol, Sol e Lá e Si. Evidentemente que os intervalos entre Mi e Fá sustenido, Si e Dó sustenido, por terem dois semitons, também são segundas maiores, assim como qualquer outro intervalo entre duas notas subsequentes que tenha um tom, como, por exemplo, Fá sustenido e Sol sustenido. Observemos que os intervalos podem ser ascendentes ou descendentes. Assim, uma segunda maior ascendente a partir do Dó será a nota Ré, enquanto que o mesmo intervalo, segunda maior, descendente a partir do Dó, será um Si bemol. É um conceito matemático bastante elementar. O que o torna interessante, porém, é a percepção sensorial que desenvolvemos para sermos capazes de classificar os intervalos apenas ouvindo. Seguindo, temos o intervalo de terça. Por exemplo, Dó-Mi. Contando nos dedos, Dó, Ré, Mi, conferimos que se trata de uma terça. O mesmo acontece com o intervalo Ré-Fá, também uma terça. Todavia, observamos que a terça Dó-Mi tem dois tons, enquanto que a terça Ré-Fá tem um tom e um semitom, ou três semitons. Por isso, chamamos a terça que tem dois tons de terça maior, enquanto que a que tem três semitons ou um tom e meio será chamada de terça menor. Na escala de Dó, temos Dó-Mi, Fá-Lá e Sol-Si como terças maiores, e Ré-Fá, Mi-Sol, Lá-Dó e Si-Ré como terças menores. Por analogia, deduzimos que o intervalo de terça menor, Ré-Fá, torna-se uma terça maior se subirmos o Fá para Fá sustenido, ou se descermos o Ré para Ré bemol. O mesmo se dá com o intervalo de Mi-Sol, uma terça menor, que torna-se maior se baixarmos o Mi para Mi bemol ou subirmos o Sol para Sol sustenido. Obviamente, se fizermos as duas coisas simultaneamente, teremos uma terça aumentada. Como o intervalo é uma medida de distância, o intervalo de Mi-Sol ascendente é, obviamente, o mesmo intervalo entre Sol-Mi descendente, uma terça menor. Seguindo, temos o intervalo de quarta. Tomando-se a escala de Dó,
a primeira quarta que temos é Dó, Fá. Contando nos dedos, Dó, Ré, Mi, Fá. 4 notas, a primeira incluída. Como podemos observar, neste intervalo temos 2 tons e um semitom, ou um total de 5 semitons. Todas as quartas da escala maior têm a mesma configuração. Em algum lugar aparece um semitom. Todas menos uma, a quarta Fá, Si, na escala de Dó, ou o quarto e o sétimo grau de qualquer escala maior. Neste caso, temos 3 tons. Chamamos, então, o intervalo de quarta de justo, uma quarta justa. Com exceção do que tem 3 tons, este será aumentado, no caso, uma quarta aumentada. Reparem que, se tivermos um intervalo de Dó, Fá sustenido, este continua a ser um intervalo de quarta, mas, como tem 3 tons, passa a ser uma quarta aumentada. Assim como, se tivermos um intervalo de Dó sustenido, Fá, teremos uma quarta diminuta, pois aí teremos a ocorrência de 2 semitons, Dó sustenido, Ré e Mi, Fá, ou 4 semitons no total. Faça as contas. Neste ponto, é conveniente observarmos a ocorrência da inversão dos intervalos. Inverter o intervalo é levar sua nota inferior uma oitava acima, ou, ao contrário, a sua superior uma oitava abaixo. Assim, o intervalo de Dó-Mi, uma terça, torna-se invertido um intervalo de Mi-Dó, uma sexta. Conte nos dedos, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Do mesmo modo, uma quarta, como Ré-Sol, invertida, torna-se uma quinta, Sol-Ré. E uma segunda, como Fá-Sol, invertida, torna-se uma Sol-Fá, que é uma sétima. Como já devem ter notado, os números de ordem dos intervalos invertidos sempre somam 9. Assim, a terça invertida torna-se uma sexta. 6 mais 3 igual a 9. A segunda invertida torna-se uma sétima e a quarta invertida torna-se uma quinta. Vejam que fica bem fácil. Quanto à classificação, a dedução é bem intuitiva. Os intervalos menores, quando invertidos, tornam-se maiores e vice-versa. Os maiores tornam-se menores. Os justos continuam justos e os aumentados tornam-se diminutos e vice-versa. Como exemplos, temos a segunda maior, que, invertida, torna-se uma sétima menor e vice-versa. A quarta justa, que, invertida, torna-se uma quinta justa. E a quarta aumentada, que, invertida, torna-se uma quinta diminuta. A inversão é uma coisa muito útil, porque, ao invés de calcularmos, por exemplo, qual seria a sétima menor ascendente de uma nota, o que seria, por exemplo, a partir do Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, basta medir uma segunda maior descendente, o que é muito mais perto. Por exemplo, se quisermos saber qual a sétima menor de um Fá, basta medirmos uma segunda maior descendente deste Fá, o que vem a ser o Mi bemol. Do mesmo modo, se queremos saber qual é a sexta maior ascendente de um Ré, basta encontrar a terça menor descendente deste Ré, que vem a ser o Si. Assim também, quando queremos saber se a sétima ascendente Lá, Sol, é menor ou maior, basta descer esse Sol uma oitava abaixo e verificamos que o intervalo Sol-Lá é uma segunda maior. Portanto,
a sétima Lá, Sol é menor. Veja que não é difícil, mas requer um pouco de prática e exercício para isso ficar automático. No caso das quintas e quartas, é ainda mais fácil, pois todas as quintas e quartas naturais são justas, com exceção da quarta Fá-Si aumentada e a quinta Si-Fá diminuta. Quando sabemos todos os intervalos das notas naturais sem acidentes, fica fácil saber qualquer intervalo. Vejam bem, por exemplo, se termos um intervalo de Ré-Fá, que é uma terça menor. Se subirmos ambas as notas, Ré sustenido e Fá sustenido, o intervalo, obviamente, permanece o mesmo. Evidentemente, caso idêntico ocorre se baixarmos ambas com bemol. Isto, obviamente, acontece com qualquer intervalo. Se sabemos que Si-Fá é uma quinta diminuta, saberemos que um Si bemol Fá será uma quinta justa, o mesmo acontecendo com o intervalo Si-Fá sustenido, pois ambos os intervalos a distância foi aumentada em um semitom. Por dedução, o intervalo de Si bemol Fá sustenido seria uma quinta aumentada, já que ambas as notas, uma foi baixada em um semitom e a superior foi aumentada em um semitom, então, portanto, seria um intervalo de quinta aumentada. Bem, como vimos acima, o conceito de intervalo é bastante simples e fácil de ser assimilado rapidamente. Para encerrar o assunto intervalos, falta a gente falar das oitavas e dos intervalos compostos. As oitavas podem ser justas, diminutas ou aumentadas, sendo a oitava justa a própria nota uma oitava acima. A diminuta e a aumentada é fácil deduzir. Os intervalos compostos são os intervalos de mais de uma oitava. Por exemplo, o intervalo de nona será o intervalo de segunda composta. Vocês já terão percebido que, para achar de qual intervalo simples o intervalo composto é derivado, basta subtrair o número de ordem por 7. Claro, é isto mesmo. E a classificação será, obviamente, a mesma. Só para dar um exemplo, o intervalo de 11ª será um intervalo composto de quarta, pois 11 menos 7 igual a 4. A classificação, evidentemente, não muda. O desafio se torna mais interessante quando saímos do campo da matemática e passamos para a percepção musical. Treinar o ouvido para distinguir intervalos onde quer que apareçam é uma atividade divertida e uma imersão no mundo de sons totalmente novo. Ouvir uma buzina e outra tocando, o som de 2 cristais tocados por um garfo, o toque de um celular ou da campainha do consultório do seu dentista e tentar dizer que intervalos foram tocados é um exercício sensacional e muito estimulante, que pode ser feito o dia todo. É aí que se torna interessante e divertido internalizar o conceito de intervalo. Agora vamos praticar e treinar o ouvido para conseguir identificar cada intervalo. Que tal começar pelo toque do seu celular? O meu é um acorde de Si bemol com sétima maior e a terça no baixo. Vamos começar? Bem, até a próxima!